está caindo a rede de PDF Filós dos Estados Unidos. Galera, Hollywood está estremecida, tá? Porque o Puff Daddy, Diddy, não sei quantos nomes esse cara tem, entendeu? Tem um nome pra cada cara dele, porque ele é uma pessoa de várias caras, né? Um grande, que ele era um magnata, né, do rap. Era um cara que, eu acho que ele cantou também, mas acho que ele não era muito bom, não. Ele mais produziu, né? Ele trouxe B.I.G., por exemplo, foi ele que trouxe. Enfim, ele era um cara bem, assim, uma presença muito grande ali na produção de rap dos Estados Unidos. E aí começou assim, uma ex-mulher dele, que era cantora, que ele trabalhava com ele no começo, depois tal. Acabou com a carreira da mulher, coitada. Ela fez uma... Ela fez uma... Não é denúncia, ela... Como é que foi? Ela fez não é depoimento, ela processou ele, é isso que eu quero dizer. Ela processou ele. Ela processou ele por causa, né, dessas coisas e tal. E aí eles até resolveram, de boa, pagar. Ele dá uma grana, acho que foi não sei quantos milhões. O Fefo acho que vai falar. Mas só que essa denúncia dela fez outras terem coragem de fazer a denúncia. E aí começou, cara, dominó, cair. E aí tem toda essa história. O interessante dessa história, eu acho que, não só da pessoa do Diddy, porque, como eu disse pra vocês, não era alguém que eu conhecia muito assim e tal, mas eu acho que é muito sintomático de como funciona a indústria da música. A indústria do entretenimento. A gente viu nesse documentário que saiu aí na Netflix, daquele do Nickelodeon, a indústria do entretenimento, como é que funciona. Entende? É arte que estão fazendo, não é? Entende? Então, vamos tentar assistir esse daqui. Eu vou só colocar ele um pouquinho mais rápido pra nós. E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa aqui, estou aqui para respondê-los. Gente, o caso do Diddy só fica pior a cada dia que passa. Isso porque as notícias sobre o rapper não revelam só a podridão dele em si, mas também do ambiente que o cercava e das pessoas que se relacionavam com ele. Em abril desse ano, eu fiz 2 vídeos sobre o caso do Diddy aqui no canal, falando sobre as primeiras denúncias que vieram a público, feitas ainda em 2023, e explicando por que a casa dele estava sendo invadida pela Homeland Security, divisão da polícia americana que lida diretamente com casos de ameaça à segurança do país, como terrorismo, espionagem e tráfico humano. Na época dos meus vídeos, o Diddy ainda não tinha sido levado à justiça. Terrorismo. A gente tinha essas acusações e a gente sabia que estava rolando uma investigação poderosa nos Estados Unidos. Pois muito que bem, a bomba explodiu na semana passada. O magnata da indústria do entretenimento foi preso, acusado, entre muitas coisas, de tráfico sexual, associação ilícita e incitação à prostituição. Eu vou contar tudo que a gente sabe sobre essa prisão e o que ela pode representar para as pessoas próximas ao Diddy. Gente, o Diddy inventa um monte de nome pra ele. É Diddy, P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs. Eu vou chamar só ele de Diddy, tá bom? Ele não merece meu respeito de validar todos os nomes que ele escolheu ao longo da vida. É o Diddy. Quer entender o que é que tá acontecendo no caso Sean do Diddy? Combs. Vem comigo que eu vou te explicar tudo. Mas, gente, antes, pelo amor de Deus, deixa um like nesse vídeo. Foi muito difícil produzir ele. Eu tô há 3 dias lendo sobre isso. Eu já Não deixei, é uma deixa pauta lá, hein, legal, gente. ok? Eu vou Não é colocar o interessante link ficar vendo pra esse vídeos vídeo e lendo aqui histórias embaixo sobre na gente que descrição, foi mas agora vocês podem ir lá abusada, sobre também. criminosos. Então, a minha energia tá na vala, tá bom? Estou desgastado depois desse imagino. vídeo. Mas se você deixar o seu Nossa. like, eu já vou me sentir renovado. Se inscreve também se você for novo aqui no Fefoverso. Tem muito conteúdo de cultura pop. A gente fala sobre filme, série, fofoca, treta de Hollywood. Tudo pra você ficar informado em cultura pop. E se você puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz, tá bom? @fefcaires lá. This AI tool Ai, will take gente, your idea desculpa. and create a complete book, complete with design, Que images. raiva. Bom. Lá. Como eu tenho 2 vídeos longos aqui no canal sobre toda essa situação, eu não quero me prolongar muito no contexto, tá? Eu vou te dizer bem rapidinho e bem resumido o que aconteceu antes pra gente chegar onde estamos agora. O Diddy era um dos grandes nomes da indústria da música. Ele começou a construir Cara, o seu olha a império cara- olha ali na esse olho virada dele. dos anos 80 pros anos 90. Ele foi descoberto por pessoas que Ó. tinham muito poder nas mãos. Eu vou dizer uma coisa, a galera o maluco, ele tem um olhar diferente. O psicopata, o sociopata, ele tem um olhar diferente. É um olhar vazio, parado. Repara no olhar desse cara, toda vez que ele aparece. Pra mim, cara, eu bati o olho nesse cara, eu já falei, eita. Se bem que não, né? Essas pessoas são camaleões, né? Elas atuam. Se elas quiserem te encantar, elas encantam.
foi crescendo o seu nome em Hollywood como músico e produtor, e por sua vez também foi responsável por descobrir e apadrinhar outros artistas, como o Usher, o Biggie e a Mary J. Blige. Com o tempo, o Diddy se tornou uma entidade em Hollywood, produzindo os maiores hits, amigo das maiores celebridades e anfitrião das festas mais comentadas da América. Antes da gente descobrir os horrores que aconteciam nessas festas, o mundo conhecia o estilo Diddy de farrear. Era uma piada, era uma referência. O próprio Diddy abraçava essa ideia das festas dele serem muito icônicas e muito liberais. E aí, depois de algumas décadas de sucesso, pulamos para 2023, ano passado, quando a sua ex-esposa, Cassie Ventura, abriu uma denúncia contra o rapper por agressão física, abuso sexual e tráfico humano. O processo foi arquivado porque a Cassie aceitou um acordo em dinheiro, provavelmente achando que essa ia ser a única justiça que ela ia conseguir em vida, e o que ela não esperava é que ela ia desencadear um efeito dominó, com outras vítimas surgindo pra denunciar o produtor. Por mais que a gente não tivesse visto nenhum movimento da justiça, era óbvio que a casa dele ia cair. Eram muitas denúncias com histórias bem parecidas e envolvendo até nomes famosos. Um dos últimos processos a surgir foi feito pelo Lil Rod, famoso produtor que trabalhou com o Diddy no último álbum dele, lançado também em 2023, e que disse ter sido abusado e forçado a fazer sexo com garotos de programa pelo Diddy. E a história ganhou novos capítulos no primeiro semestre de 2024, quando a Homeland Security fez uma mega operação na mansão do Diddy e apreendeu drogas, HDs de computador e armas. Eu vou segurar um pouco as informações aqui, porque até então a gente não sabia o que tinha nesses HDs. Agora a gente já sabe. Eu vou te contar quando a gente chegar na parte da prisão. Dá uma olhada aqui na minutagem. Outro capítulo dessa história veio algumas semanas depois, quando vazou um vídeo de uma câmera de segurança de um hotel, onde o Diddy aparecia perseguindo e espancando a sua então esposa, a Cassie Ventura. As imagens batiam 100% com um dos relatos daquele processo que ela arquivou, em que ela dizia ter sido levada para um hotel, obrigada a ter relações com garotos de programa enquanto o Diddy filmava, e depois ter apanhado quando tentou escapar do quarto. E nessa semana, o caso ganhou... Então, esse cara, ele é um doente. Entende? Esse cara não devia nem estar solto na sociedade, ainda mais tendo o poder que ele tem, porque daí a pessoa que é doida já endoidece 3 vezes mais, né? Um capítulo surpresa, que eu acho que ninguém estava esperando. Viralizou o depoimento de um criminoso que foi preso em 2018, depois de causar o terror num hotel lá dos Estados Unidos. O cara entrou no prédio, destruiu o patrimônio, trocou tiros com a polícia e foi preso. No depoimento, ele expôs tudo o que ele sabia sobre o Diddy. Que? Fefo, qual que é a relação de uma coisa com a outra? Pois é, eu também não sei. E o policial que estava interrogando ele também não fazia ideia. Basicamente, ele diz no depoimento que fez o que fez no hotel porque ele queria chamar a atenção pro que ele tinha a falar. Sabe o Sean Combs, o Diddy? Eu tive relação com ele e com a esposa dele, a Cassie. Muitas vezes. Eu era um escravo sexual, se você quiser usar esse termo. E aí o homem continua, dizendo que tudo era filmado, tinha vídeo dessas relações, que o Diddy comandava o tráfico de drogas nos Estados Unidos. Na verdade, ele diz que a agenda do hip hop nos Estados Unidos é traficar droga. E que o Diddy tinha muita cocaína na casa dele, em pó e líquida, que eu nem sabia que existia, e que o esquema do Diddy era colocar essas drogas em avião e distribuir pro país. Na época, esse depoimento não foi pra lugar nenhum. Gente, 2018, anos e anos atrás, bem antes da Cassie virar público e confirmar tudo isso no processo de 2023. E esse cara já tava ali, ó, premeditando a prisão do Diddy. E só agora a gente tá revisitando esse momento e sendo, caramba, e não é que o cara tava certo? Bom, tudo isso culminou na prisão do Diddy, que aconteceu dia 16 de setembro em Nova York, sob as acusações de abuso verbal, físico e sexual, tráfico sexual, ameaça, coerção, associação criminosa para promover a prostituição, o trabalho forçado, o sequestro e a obstrução de justiça, entre outros crimes. Sim, eu citei tanto crime que você deve ter ficado perdido, e mesmo assim a justiça diz, entre outros crimes. De acordo com o órgão da justiça, o Diddy abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer os seus desejos sexuais, proteger a sua reputação e ocultar as suas ações, usando o império que ele construiu para atingir esses objetivos. O promotor Damian Williams... Você vê que o cara, ele constrói um império que é para ele poder fazer as coisas dele livre. É a mesma história do João de Deus. Né? O cara construiu não sei se vocês conhecem a história, eu posso até falar um pouco dessa história aqui em algum momento. Mas ele construiu toda a cidade, funcionava, a engrenagem era ele. Entendeu? Então, fica muito... Eles fazem esse tipo de coisa que é pra poder eles fazerem o que eles querem fazer com as pessoas e saírem ilesos, entendeu? Revelou que o músico construiu um sistema baseado na violência, para obrigar essas mulheres a terem relações sexuais com garotos de programa, sob efeitos de drogas e enquanto eram filmadas, e se ele não conseguia o que ele queria, ele basicamente partia para agressão.
E aí ele conseguia de qualquer jeito. Sabe o que a Homeland Security encontrou na casa dele pra sustentar todas essas acusações? Primeiro, muitos e muitos vídeos das freak offs, que é como ele chamava as festas dele, onde as mulheres apareciam sendo forçadas a usar drogas e a ter relações íntimas com profissionais. É dito no processo, inclusive, que o Diddy mantinha o silêncio dessas pessoas com dinheiro e com ameaças. Segunda coisa encontrada na casa do Diddy: armas e munição. Ah, eu esqueci de acender minha luz. Terceira coisa encontrada: mais de 1000 frascos de lubrificante que o Diddy usava nas festas da sua casa e dos hotéis que ele frequentava. Sim, mais de 1000 frascos de lubrificante para as freak offs. A justiça diz que o Diddy pedia para sua equipe de funcionários estocar esse lubrificante nos hotéis que ele ia. Percebe que eu mencionei agora a equipe de funcionários? O poder, a grana, Diddy? Pois é, o processo reforça que existia uma associação criminosa envolvendo... O ser humano não pode ter muito dinheiro nem muito poder. Nenhum ser humano. Ainda mais alguém que já é, acho que já é doido. Porque tem a história desse cara, gente. Uma coisa que eu vou até falar aqui agora que eu já parei. Porque eu fui ver, cara, de onde saiu esse cara? E aí a mãe dele criou ele pra ele ser uma estrela, pra ele trabalhar na indústria de entretenimento. A mãe dele tinha sido garota de programa e ele assistia as orgias que a mãe dele fazia desde criança. E essas orgias que ele fazia na casa dela eram organizadas pela mãe dele. Ele e a mãe dele beijam na boca, uma coisa mais esquisita do mundo. É uma coisa muito louca. Então, eu acho que para falar dele, para entender, né, da onde sai um monstro, porque é isso que a gente quer saber. Da onde sai um monstro? Ele nasce assim, ele é construído, é um pouco dos dois. Então, é muito legal ver como que também elementos constroem também essa personalidade. A mãe dele botou ele pra estudar em escola particular, não sei o que, fez o maior esforço, assim, sabe? A mãe dele foi aquela mãe de Miss mesmo, que fica, né? E o cara fez muito sucesso. Não tem escrúpulo, né? Seguranças, assistentes, camareiros, cinegrafistas. Sim, porque os abusos não eram filmados com uma TechPix, não. Tinha câmera profissional, tinha iluminação profissional. Doente, é muito gente. provável que mais nomes surjam em breve, principalmente dessas pessoas que trabalhavam na casa do Diddy. Enquanto isso, do outro lado da história, o advogado do Diddy disse que ele não tinha nada a esconder e estava decepcionado com a decisão da justiça, porque esse processo era um processo injusto, visto que o Diddy tinha colaborado com todas as investigações até aqui. Ele até se mudou pra Nova York uma semana antes da prisão, pra ficar mais perto ali e fazer a justiça acontecer. Que engraçado o Diddy dizer que tava colaborando com a justiça, sendo que nos últimos meses ele só negou todas as acusações e disse que as pessoas estão atrás do dinheiro dele. Tudo que estavam falando, todas as denúncias, era um esquema pra tirar a fortuna dele. Mas agora ele tá se pintando como o bom moço. Só pra você saber, a imprensa tá especulando que caso ele seja culpado dessas acusações, é bem provável que ele pegue uma pena perpétua. O Chemzy informou que numa tentativa de ficar em liberdade até o seu julgamento, que não tem data pra acontecer, ele teria oferecido 50 milhões de dólares. Mas o juiz negou esse pedido de fiança e disse que o medo não é nem o Diddy fugir do país, mas sim ele adulterar o depoimento das testemunhas, porque já chegou na justiça que antes de ser preso, o Diddy tentou contato com as testemunhas do caso. Ou seja, mais um tempinho livre, ele ia mexer os pauzinhos pra conseguir se livrar. Seja chantageando as testemunhas ou obstruindo a justiça, com os contatinhos que ele tinha lá na polícia. A situação do Diddy é feia e ele sabe disso. Segundo fontes da revista People, o cantor foi colocado em observação por tendências suicidas, aquilo que eles chamam de Suicide Watch, que é basicamente uma cela separada pra quem tá ameaçando tirar a própria vida. Vale ressaltar que o MDC, onde ele tá detido, abriga 1.600 detentos, e é conhecido por... Então, pode ser sim, porque eu ouvi uma pessoa que conhecia, sei lá, mais próxima dele, falando que como ele usava muita droga, ele tá na prisão agora, ele tá passando pelo desmame, né? E que ele deve estar sofrendo muito. Um lugar meio barra pesada. A prisão conta com um alto número de mortes e de tentativas de detentos tirar a própria vida. Desse ano mesmo tem registro de detento que morreu lá. Eu li uma entrevista de 2 guardas que trabalharam nessa instituição e eles contaram que lá, pros detentos, quando chega um criminoso muito barra pesada, é meio que distintivo de honra você conseguir acabar com a vida dele. Você ganha status dentro da prisão entre os outros detentos. Fui eu que acabei com aquele ali. E o Diddy chegou com um alvo no meio da cabeça. Todo mundo quer esse peixe grande. Por isso ele tá em perigo
dentro da cadeia. E tem muita gente se questionando se o Diddy não vai dar uma de Jeffrey Epstein, ou seja, tirar a própria vida antes de botar a boca no trombone e expor outras pessoas, o que seria muito suspeito. E assim, vamos ser sinceros, se o Diddy cair sozinho, eu vou ficar surpreso. Ele vai levar mais pessoas pra baixo. Primeiro, porque a justiça já cita uma afiliação criminosa, pra abusar, sequestrar, chantagear e traficar pessoas. Então, certeza que essa galera da afiliação criminosa vai cair. Segundo, porque depois de tantas décadas na indústria, fica difícil acreditar que as pessoas mais próximas a ele não sabiam de Whereas ketamine therapy, gente, desculpa. almost immediately after my first session, I started liking Muita myself propaganda more. ruim. I started de absolutamente nada. E antes da gente continuar, vamos entender como eram as festas do Diddy. De acordo com o que foi obtido pela justiça, as festas macabras do Diddy podiam durar dias e eram todas filmadas. As imagens mostram pessoas abusando de substâncias e sendo forçadas a engajarem em relações íntimas. Em um vídeo obtido pelo Daily Mail, o Diddy aparece em uma dessas festas, uma festa all white, com todo mundo usando branco, e ele se posiciona na sacada do segundo andar, dando as diretrizes da festa. Ele diz: "Nós alimentamos vocês, nós demos bebida a vocês, agora é hora de aproveitar a vida. Essa é uma festa para celebrar a vida." Nesse mesmo trecho, ele diz: "Crianças, aproveitem mais um pouco. Logo, logo vocês vão embora. Desculpa, mas essa é uma festa para adultos. Quando vocês crescerem, vocês vão querer vir aqui." Festa é uma coisa muito escolhida por esse tipo de pessoas que querem poder, porque na festa elas vão e deixam rolar o puteiro e eles deixam as pessoas comprometidas, entendeu? Se você sabe um segredo de alguém, se tem uma pessoa casada na festa dele, transando, não sei o quê, tem um segredo. Você entende? Que ele fica com isso aqui. Então desconfie de gente que fica querendo dar festa assim, sabe? Essas White Party do Diddy eram bem famosas. Muitas celebridades participaram delas ao longo dos anos. Eu não tenho minutos o suficiente pra te dizer o nome dessas pessoas, mas só pra você ter uma ideia de como ia do cinema à música, aqui tem alguns. Leonardo DiCaprio, Sarah Jessica Parker, Madonna, Jay-Z, Beyoncé, meu cara, Kanye West, claro. as Kardashians, Mariah Carey, Ashton Claro. Kutcher, Aretha Franklin, Usher, Post Malone, Machine Gun Kelly, Fergie, Cardi B, Halsey, Drake, Oprah, Alicia Keys, Mark Wahlberg. Preciso mesmo continuar? Já deu pra pegar, que é todo mundo. O curioso é que desde claro. que o Diddy caiu, ninguém abriu a boca pra falar dele. Nunca conhecemos essa pessoa, Diddy. É, Nunca ouvi falar. agora? Nunca frequentei. Nossa, Quem é? E eu sei que vocês imagina querem não. saber quem de fato tem relação com o Diddy, quem de fato pode cair agora, mas antes, eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui. É legal ver todas as teorias da conspiração, imaginar quem pode cair agora, mas a gente precisa manter um pezinho na realidade. Tem muita teoria maluca surgindo por aí, muita história sem nenhuma base, fonte, vindo tico-teco, e a gente precisa manter um pé na sensatez, só pra gente não sair atirando pra todos os lados. Esse é um caso muito sério. Olha o tanto de vítima que esse cara fez. Olha como essas mulheres e homens sofreram nas mãos de uma rede criminosa. Eu não acho certo a gente colocar a dor dessas vítimas de lado pra brincar de especulação, pra levantar esse hipersensacionalismo e, sei lá, bater o bingo de quem vai ser a próxima celebridade presa. E eu digo isso porque tem muita gente oportunista agora se aproveitando desse caso extremamente pesado pra espalhar fake news. Primeiro, vamos entender uma coisa. claro. Nem todo mundo que frequentou uma festa do Diddy é um criminoso. Até porque, se fosse assim, pode prender Hollywood inteira. Nunca mais assista nenhum filme, nunca mais veja nenhuma série, nunca mais escute nenhuma música. Porque todo mundo já pisou do lado do Diddy. Segundo, nem toda festa dele era um freak-off. E os abusadores precisam disso pra manter o seu poder por anos e anos. Não dá pra É eles isso saírem mesmo. abusando em toda festa, não dá pra eles saírem por aí sendo o demônio com todo mundo. Isso. Eles precisam ser um anjinho na Isso, por isso que às vezes a pessoa fala, não, mas meu amigo jamais faria isso. Gente, óbvio, com você ele não faria, né? frente de certas pessoas, porque são essas pessoas que, quando a bomba explodir, vão pra mídia e vão falar: o Diddy? Jamais. Não, ele nunca machucaria uma mosca. O Ray J, inclusive, deu uma entrevista essa semana dizendo isso, que já foi em Nem sei quem várias é. festas do Diddy e que nunca viu absolutamente nada. Outra coisa, o Diddy era o Talvez não responsável tenha pelo visto after mesmo. party de várias premiações em Hollywood. Ele fazia o after party do VMA, do Grammy, do Met Gala. Não dá pra pegar uma foto de uma celebridade com Tá vendo? Ele fazia o after party do VMA. Sabe quem fez? Há uns anos atrás, eu acho, a Anitta. E a Anitta vive fazendo festa também, né, gente? Porque, cara, você consegue muita influência quando você dá a festa. Entende? Sem falar nos segredos que você pode aí ter da galera.
Diddy num after party do Met Gala, que a Vogue tava cobrindo, tem repórter e fotógrafo da Vogue lá dentro, e dizer, meu Deus, essa pessoa numa festa com o Diddy, não acredito, ela também participava dos crimes. A gente tem que fazer uma interpretação um pouco mais cuidadosa aqui, pra não sair incriminando gente que não tem nada a ver com a história. Como eu te disse, muitas dessas festas mais públicas, mais frequentadas por celebridade, tinham cobertura da Vogue, da People, disso, Claro. daquilo. Tem foto profissional, tem matéria em revista de moda. Eu arrisco dizer que as festas mais perigosas são aquelas que a gente tem menos fotos. Essas sim a gente tem que se preocupar. Só quis deixar isso bem claro aqui porque a internet entrou numa onda meio irresponsável de sair culpando todo mundo. E não é nem sobre defender artistas aqui, porque eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Mas entre não colocar minha mão no fogo e acusar a pessoa de ser uma criminosa, tem um salto muito grande. E assim, pela responsabilidade jornalística, a gente não pode fazer isso. Por isso, a conexão que a gente pode fazer pra estabelecer uma relação entre essas pessoas e o Diddy é um pouco mais profunda. Qual era o papel dessa pessoa na vida do Diddy? E aí não tem como a gente não falar do Jay-Z. O marido da Beyoncé conhece o Diddy desde os anos 90 e eles são bem próximos. sujou. Então as pessoas começaram a ligar os pontos e discutir algumas teorias, principalmente cara aí- aquelas que envolvem mortes suspeitas na indústria musical. Vamos Esse fazer uma Jay-Z aí? viagem no tempo pros anos 90. Quando o Jay-Z tava tentando entrar no mundo da música, ninguém deu muita bola. Nenhuma gravadora queria assinar ele, ninguém acreditava que ele tinha o talento ou o apelo visual pra ir pra frente. Na época, o seu então amigo Damon Dash ajudou ele a cofundar a gravadora Roc-A-Fella, pra assim conseguir lançar e promover o seu próprio material. Nos anos seguintes, muita coisa ia mudar. De uma forma muito resumida aqui, o Damon e o Jay-Z despertaram um interesse mútuo pela cantora Aaliyah, que tava dominando os anos 90 e tinha acabado de sair de um Galera ama ela relacionamento aqui nos Estados abusivo Unidos. com o cantor R. Kelly. Sim, o R. Kelly, que hoje tá preso por ser um Ai, criminoso, Pedro, Pedro, ele foi coitada. casado com a Aaliyah e se relacionava com ela desde que ela tinha, sei lá, 13 anos. Um horror. A promessa do R&B, embora mantivesse uma boa relação com ambos, escolheu o Damon Dash como seu par romântico. Para o Damon, a Aaliyah confidenciava tudo que ela tinha sofrido nas mãos do R. Kelly. Poucas pessoas sabiam disso, ela nunca tornou nada público, mas o Jay-Z, que fazia parte desse círculo íntimo, também sabia. Eis que, em um acidente muito suspeito, a Aaliyah morre numa queda de avião em 2001. Tudo em volta dessa morte é uma bagunça. A Aaliyah tinha gravado o clipe de Rock the Boat nos Estados Unidos, mas por algum motivo a produção não tinha achado bom o suficiente e pediu para que ela fosse para as Bahamas gravar mais cenas. Na volta, o Lenny Kravitz mandou um jato particular buscar a diva do R&B. E por algum motivo misterioso, Kravitz apenas mandou a por equipe quê? da produção voltou da viagem no jato. A Aaliyah pegaria outro voo junto com o equipamento de filmagem que estava causando sobrepeso na aeronave e preocupando todos sobre a segurança dessa viagem. A cantora estava tão nervosa e insegura de entrar nesse avião com sobrepeso que ela precisou tomar um remédio da sua equipe para ficar mais calma. De acordo com um dos Gente. funcionários que estava carregando as malas até o avião, a Aaliyah teria entrado na nave desacordada depois de tomar esse remédio, depois de tomar esse coquetel que a equipe dela deu para ela. Resumindo, ela nem queria ir para as Bahamas, ela foi porque a equipe pediu por mais cenas, ela não voltou no avião que tinha que voltar, ela tava com medo de voar e precisou entrar na nave dopada. Por causa do sobrepeso, o avião caiu logo que decolou. E o mundo perdeu a nova promessa do R&B. A causa da morte foi o desbalanceamento de peso na nave e a polícia também identificou sinais de álcool e cocaína no sangue do piloto. Como essas foram as causas oficiais do acidente, ninguém nunca investigou o porquê dela tá nesse avião e não no outro. O ponto é, fica comigo. Pouco depois dessa tragédia, o Jay-Z se afasta de um ainda enlutado Damon Dash e começa a trabalhar, sabe com quem? Com o R. Kelly, cujos crimes ele já estava bem ciente. Essa foi uma traição horrorosa contra o Damon, que foi o único a estender a mão e ajudar o Jay-Z lá atrás. O Damon então vendeu as suas ações na Roc-A-Fella, a gravadora que ele tinha feito pra lançar o Jay-Z, e aí o marido da Beyoncé construiu o seu império até ter a Roc Nation atualmente. Tá, Fefo, mas onde essa história cruza com a história do Diddy? No assassinato do Tupac. O Tupac era um dos maiores nomes do rap, sem dúvidas. O assassinato dele é muito misterioso e segue sem explicação até hoje. A gente sabe que o Tupac tava num carro quando uma gangue parou no carro do lado e atirou. Sabemos disso. Sabemos a pessoa que puxou o gatilho. Mas nunca foi bem explicada a motivação de tudo, se teria mais alguém envolvido nisso. E há tempos, o Tupac já dizia em entrevistas que pessoas estavam tentando tirar ele de cena, dando a entender que ele estava falando do Diddy e do Big, do B.I.G. Meses depois da morte do Tupac, o Big também foi assassinado numa circunstância muito parecida. De repente, Jesus. os dois ex-amigos, rivais, grandes nomes do hip-hop estavam fora de cena. Aí surge um nome despontando na corrida pela coroa do novo hip-hop. O Jay-Z. Agora, ligando os pontos, as pessoas começaram a perceber que talvez tudo esteja relacionado. As mortes suspeitas nos anos Porque se o Jay-Z, que ele é o cara controlador, né, monopolista, assim, que quer monopolizar, e o Diddy com certeza, né,
por que não eliminar os que estariam no calo deles para eles se transformarem nessa potência? Supostamente, né, gente? Assim, é uma interpretação que dá pra ter dessa história. Nos 90, as pessoas que se beneficiaram com isso, etc, etc, etc. Será que o Jay-Z sabia de todos os podres do Diddy e era cúmplice na história porque ele também se beneficiava disso? Não sei, mas é por isso que tem muita gente dizendo que depois do Diddy, o próximo a cair vai ser o Jay-Z. O Jay-Z teve uma relação muito próxima com o R. Kelly e com o Diddy. Dois cantores que caíram com as acusações mais monstruosas possíveis. Será mesmo que o Jay-Z era um cristal lapidado no meio desses monstros? E pra esse vídeo não ter 3 horas de duração, eu não quero me prolongar muito em todas as teorias da conspiração que envolvem o Jay-Z, mas vocês pediram muito pra eu explicar uma em específico, a contratação da Rihanna. E toma cuidado com as fake news aqui, tá? Porque tem muita gente usando o termo... Ai, gente, né? Electricity drives the modern world, and we often take it for granted. termos pesados pra descrever o que aconteceu. Ó, o que houve foi, a Rihanna foi pros Estados Unidos, enquanto ainda era menor de idade, sem os pais, pra ter uma reunião de negócios com o Jay-Z. E de uma forma muito leve, eles disseram que mantiveram ela no escritório até 3 horas da manhã pra convencerem ela a assinar um contrato. Não dá pra dizer que crimes foram cometidos aqui, mas a gente pode combinar que é no mínimo estranho e meio manipulador ter uma reunião importante dessas com uma menor de idade, desacompanhada de um responsável e precisar de tantas horas assim pra convencer ela. Mas é isso que a gente sabe. E aí, dando um salto pras teorias, tem gente dizendo que a Rihanna foi vítima de tráfico, que ela foi arrastada pros Estados Unidos. Aí a gente parte pra especulação do negócio. E sabe o que é que tá pesando pro lado do Jay-Z? Muita gente que expôs o Diddy na internet também falou sobre o Jay-Z saber de tudo. E embora a gente esteja falando sobre teorias aqui, essa galera tá acertando muita coisa que tá caindo nas costas do Diddy. Então, talvez eles estejam acertando mais uma queda que vai rolar em breve. E as coisas não tão boas pro Jay-Z essa semana, tá? O cara deve estar uns meses sem dormir já. Nesses últimos dias, saiu um blind item de que ele teria se encontrado com um advogado criminal e um advogado de divórcio, recentemente. Blind item, eu não sei a veracidade, muito provável que seja mentira, mas, se for verdade, ele já tá se preparando pro pior, né? E como se não bastasse, ele ainda precisou escutar poucas e boas da Nicki Minaj no Twitter. A rapper fez um desabafo lá nas redes sociais depois que o seu nome foi citado pelo empresário Steve Stout, que alegou que ela não assinou um acordo depois da venda do Tidal, sei lá, em 2021. E que ela tava brava por causa disso, porque o Tidal foi vendido e a Nicki Minaj não tinha ganhado nada. De música. Pois a Nicki foi pra internet, disse que foi enganada sobre o acordo com o Tidal e que ela recebeu uma proposta depois da venda da plataforma de streaming, que na verdade era uma tentativa de silenciamento. Por isso que ela recusou. Ela falou que ofereceram $1 milhão pra ela ficar quieta, aceitar a venda do Tidal e seguir a vida. E ela não aceitou esse $1 milhão, ela não precisa disso. Ela ainda acusou esse Steve de trazer esse assunto à tona só pra desviar o foco das pessoas que estavam pressionando o Jay-Z a dar um pronunciamento sobre o amigo dele que foi preso. Ela foi grandona, ela soltou os cachorros. E uma coisa tá clara nessa situação. Tá todo mundo tentando fugir do Diddy. O Usher, que foi treinado pelo Diddy lá nos anos 90 e viu muita coisa que não era certa, apagou mais de 7.000 tweets essa semana. Depois ele veio à rede social dizer que sua conta foi hackeada e que as pessoas estavam emocionadas demais pra tirar conclusões. Eu não sei que hacker invade sua conta e, em vez de tweetar coisas ou roubar os seus dados, apaga tweets. Um hacker que faz uma limpeza nas redes sociais. Ok. Mas é isso, agora que a casa caiu pro Diddy, a internet tá numa caça às bruxas contra todo mundo que já deu um bom dia pra esse homem. As celebridades estão com medo de que possa surgir alguma coisa contra elas. E mais uma vez fica aquele alerta pra você fazer o discernimento do que é real e do que não é. Por exemplo, tem viralizado alguns artigos dizendo que a Pink também apagou seus tweets por estar com medo de ser vinculada ao caso do Diddy. Mas assim, a gente nem tem evidência dessa relação entre Pink e Diddy, e os fãs disseram que a Pink apaga os seus tweets há muito tempo, desde antes de toda essa história. Então talvez a internet esteja começando a caçar pelo em ovo. Outra coisa, a Megan Fox apagou tudo do seu Instagram recentemente. E aí tem post na internet dizendo: não me surpreende a Megan estar fugindo também, sempre achei ela muito estranha e agora ela está apagando suas evidências na internet. Sendo que a Megan Fox apaga o Instagram dela todo mês e volta no mês seguinte, literalmente. Então eu acho que a gente precisa fazer algumas ressalvas na história. E é bom a gente tomar cuidado e maneirar nas teorias da conspiração, porque como eu te disse, tem gente oportunista nisso. Acredite se quiser, quem tá usando todo esse caso a seu favor é o Donald Trump. Essa campanha presidencial não tá a mais... Gente, eu não tô interrompendo muito, porque assim, são muitos elos, né, da história. Então, pra gente não se perder. Vamos lá, o Trump se envolveu nessa história aqui, vamos ver. Limpa da história dos Estados Unidos. E o Trump compartilhou nas suas redes sociais uma foto adulterada da Kamala Harris com o Diddy, dando a entender que a Kamala frequentava as festas do Diddy. Gente, onde chegamos? A imagem não é real, a Kamala tá com um apresentador de TV na foto. E assim,
Quem tem 200 fotos com o Diddy é o Donald Trump. Qual que é o sentido dele acusar a Kamala com uma E foto com falsa, sendo que Epstein ele tem também. 1 milhão de fotos? Gente, não entendi essa. E de fato, os dois candidatos já interagiram com o Diddy de forma pública. Primeiro porque em 2020 o Diddy fez uma ação na época da pandemia, e aí a Kamala agradeceu ele publicamente. E o próprio Trump já disse no programa do Jimmy Kimmel que o Diddy era amigo dele, e ele usou a palavra gente. amigo. Então, sei O lá, cara é por isso que eu mandava, digo que tem né, no muita meio gente dessa se aproveitando de um caso sério, de vítimas que ainda não viram justiça, pra fazer marketing pessoal, ou pra difamar alguém que sempre teve algo contra. E só pra gente concluir, outra teoria que tá dividindo a internet tem relação com a ex-esposa do Diddy, a Kim Porter. Lembra essa que em história é volta feia do também. Diddy tem muitas mortes suspeitas? Pois é, ele e a Kim tiveram uma relação de idas e vindas por muitos anos até finalmente se divorciarem em 2007. A Kim era secretária da gravadora que descobriu o Diddy lá atrás, ela tava com ele desde o começo, acompanhou tudo o que aconteceu na vida do rapper. E supostamente, a Kim Porter estava escrevendo um livro das suas memórias. Processo criativo que foi interrompido em 2018, quando ela faleceu por uma pneumonia não tratada. Uma mulher saudável, de 40 e poucos anos, com dinheiro, falecendo por pneumonia em pleno 2018. Que estranho, né? Pois é, agora parece que o livro de memórias vai ser lançado por meio do seu melhor amigo, que coletou os primeiros rascunhos dela antes de morrer. No livro, que é coescrito por esse amigo, a Kim expõe todos os podres do Diddy e ainda confirma algumas teorias antigas da internet, incluindo o abuso que ele teria praticado no Justin Bieber. Eu falo mais sobre isso no primeiro vídeo, sobre o caso. A questão é, como esse livro é coescrito por esse amigo, a gente não sabe exatamente o que de fato saiu da Kim Porter e o que foi colocado ali por outra pessoa. Então a credibilidade dessas acusações tá um pouco incerta agora, assim como a teoria de que a Kim Porter foi silenciada pra não lançar esse livro. Esse é um anexo a toda essa treta, é uma coisa que tá orbitando a polêmica, mas ainda não tomou forma, porque são muitas dúvidas. Mas de forma geral, é isso. Esse é um mega resumo de tudo que tá acontecendo com o Diddy, por que o nome do Jay-Z foi trazido à tona, por que tem gente Um falando... excelente resumo, obrigada Fefoverso, gente, dei um like lá no Kingo. Gente, assim, assustadora, né, essa história. E tá caindo, né, todos esses poderosos aí que tem esse comportamento de predador, estão caindo, porque não são poucos, viu, gente? Essa galera, eu tenho uma teoria que eu acho que o ser humano é parasita, e a gente tem entre a gente os que são mais parasitas do que outros. Essas pessoas, elas são parasitas, entende? Por exemplo, ela entra na vida, por exemplo, Justin Bieber entrou na vida desse cara, diz aí que fez o que fez, né? Porque ele era, ele passava rodo em todo mundo, né? Não interessa gênero, não interessa nada. E ele, enfim, explorar, né, essas pessoas, o tanto de dinheiro que ele ganhou em cima desses cantores jovens, né, que ele descobriu, ele deu uma carreira para esses caras, mas assim, a que preço, né? Traumatizado, dessa história do Usher e do Justin Bieber, eu acho que isso ainda vai desenrolar bastante, sabe? Mas eu acho muito importante isso, a gente precisa começar a identificar esse tipo de gente, sabe? A gente precisa começar a identificar esse tipo de gente, porque a gente não pode deixar essas pessoas em nenhum espaço de poder. Porque olha só o que acontece, né? E eu acho que tem maneiras da gente conseguir identificar, assim, essas pessoas. Eu quero até fazer mais vídeos sobre isso e vou fazer no futuro. Mas hoje eu vou ficar por aqui e muito obrigada pela sua audiência e dá um like, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Eu vou estar fazendo live aqui todo dia, pelo menos por um tempo assim, vou tentar fazer live todo dia, né? No dia seguinte eu solto os cortes da live e me fala que tipo de assunto você quer ver aqui, que tipo de vídeo você quer ver aqui. Eu também, vamos construir esse canal juntinho.